Ao longo da história, reis nasceram, impérios surgiram, grandes líderes vieram ao mundo cercados de luxo, poder e proteção. Mas nenhum nascimento foi tão esperado e ao mesmo tempo tão ignorado quanto o nascimento de Jesus Cristo. Séculos antes de Jesus nascer, profetas já anunciavam sua vinda, não como um rei comum, não como um conquistador armado, mas como Salvador. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento religioso, foi um marco histórico, espiritual e eterno. Um acontecimento tão impactante que dividiu o tempo em antes e depois de Cristo. Mas como nasceu aquele que mudaria o mundo? Porque seu nascimento aconteceu de forma mais simples possível. E porque, mesmo recém-nascido, ele já era perseguido. Essa é a história real do nascimento de Jesus à luz da Bíblia. Muito antes de Maria existir, Deus já havia falado sobre o nascimento do Messias. Logo após a queda do homem, Deus declarou: "Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça." Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali estava a primeira promessa: o Salvador viria por meio de uma mulher. O profeta Isaías declarou: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus não nasceria de forma comum, seu nascimento seria um ato sobrenatural, obra direta de Deus. O profeta Miqueias anunciou algo extremamente específico, dizendo, no capítulo 5, versículo 2 de Miqueias: "E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que governará em Israel." Séculos antes, Deus já havia determinado: o Messias nasceria em Belém. Quando chegou o tempo determinado, Deus falou novamente, agora não por profetas, mas por através dos anjos. O anjo Gabriel apareceu a uma jovem simples chamada Maria, dizendo a ela: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus." Lucas capítulo 1, versículo 30. Ela daria à luz a um filho, que seria chamado Filho do Altíssimo, reinaria eternamente, salvaria o seu povo. Maria não era uma mulher rica, não era poderosa, mas foi escolhida para carregar o Verbo de Deus em carne. O nascimento de Jesus não aconteceu por acaso, nem foi fruto de uma coincidência histórica. Ele foi precedido por uma sequência de eventos que, à primeira vista, pareciam puramente políticos, mas que, na verdade, estavam sob o controle soberano de Deus. Naquele período, o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido. O imperador César Augusto decretou um recenseamento que obrigava a cada cidadão a retornar à cidade de origem de sua família. Para Roma, aquilo era apenas uma medida administrativa. Para Deus, era um instrumento perfeito para cumprir uma profecia anunciada séculos antes. José, descendente da casa de Davi, precisava ir até Belém, a cidade de seus antepassados. Maria o acompanhava. Ela estava grávida, perto de dar à luz, e ainda assim não houve exceção. Não houve facilidade. Eles precisaram enfrentar o caminho. A viagem entre Nazaré e Belém era longa, cerca de 150 quilômetros. Um trajeto feito a pé ou em animais simples, passando por estradas irregulares, regiões perigosas e sem qualquer conforto. Para uma mulher grávida era uma jornada exaustiva, dolorosa e cheia de incertezas. Não havia hospitais, não havia segurança, não havia garantias, apenas fé e obediência. Do ponto de vista humano, nada parecia favorável. O tempo não era o ideal, o lugar não parecia adequado. As circunstâncias eram duras, mas do ponto de vista divino, tudo estava exatamente no lugar certo. Enquanto José e Maria caminhavam sem entender completamente o propósito, Deus conduzia cada passo. O decreto romano, a linhagem de José, a gravidez de Maria e o momento exato da viagem se encaixavam como peças de um plano maior. O império mais poderoso da terra acreditava estar contando pessoas, mas sem saber estava sendo usado para conduzir o nascimento do Salvador do mundo. Assim Deus mostrou algo que atravessa toda a narrativa bíblica. Ele reina acima dos governos, das decisões humanas e dos impérios. Até mesmo um decreto de Roma serviu para cumprir a promessa feita pelos profetas. Nada parecia confortável, nada parecia fácil, mas tudo estava perfeitamente sob a vontade de Deus. Jesus nasceu não em um palácio, não em um templo, mas em uma manjedoura. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: "E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura." O Rei dos Reis nasceu em humildade, o Criador entrou na criação, o Eterno se fez menino. Naquela noite, anjos cantaram nos céus, pastores foram os primeiros a ouvir a notícia, o céu celebrou, enquanto a terra quase não percebeu. Homens sábios do Oriente viram uma estrela diferente. Ela não era comum, era um sinal divino. Então esses homens seguiram a estrela, levando ouro, incenso, mirra, presentes que apontavam para a realeza de Cristo, a sua divindade, seu sofrimento futuro. Jesus nasceu para reinar, mas também para morrer por nós. O rei Herodes ficou perturbado. Um novo rei havia nascido e ele temia perder o poder. Herodes ordenou a morte de crianças inocentes, mas Deus advertiu José em sonho.
Jesus, ainda bebê, tornou-se refugiado lá no Egito. Mesmo recém-nascido, ele já era perseguido porque a luz sempre incomoda as trevas. Porque Jesus não nasceu apenas para existir, ele nasceu para salvar. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: porque vos nasceu hoje o Salvador. Sem o nascimento de Jesus, não haveria cruz, não haveria perdão, não haveria ressurreição. Jesus nasceu para reconciliar o homem com Deus, para trazer esperança, para oferecer vida eterna. O nascimento de Jesus não mudou apenas o momento da história, ele mudou toda a eternidade. Naquela noite simples, em Belém, Deus mostrou que o amor não chega com o poder humano, mas com graça. Jesus nasceu e desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. E assim nós vamos chegando no final de mais um vídeo. E se você ficou até esse instante do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para poder ficar por dentro de cada conteúdo que será postado aqui. E já curte esse vídeo e compartilhe para mais pessoas e até o próximo vídeo.